estavam na virada. Feliz ano novo, feliz 2026 para cada um de nós, que Deus possa nos direcionar em toda a verdade, em mais um ano para a glória do nome dele, amém? João 1, quem achou diz amém. Amém. Versículo 35, tenho plena consciência no Senhor, que Deus nos chamou, e esse ano nós vamos investir muito em palavras expositivas, ou seja, nós vamos mergulhar nos textos e aprender o que Jesus está falando com eles, amém? João 1, 35, quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João estava novamente com seus discípulos. Quando Jesus viu passar, olhou para ele e declarou, quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Basicamente o que eles estão perguntando é: onde é que você mora? Versículo 39. Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. Ih, misericórdia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviam que João tinha dito e seguiram Jesus. 41, André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Amém? Só até aí por enquanto, nós vamos terminar de ler essa perícope, né? Esse período, essa parte das Escrituras. Mas antes eu queria orar com você. Você pode fechar os seus olhos e eu vou te pedir para profeticamente colocar a mão sobre a sua cabeça. Você mesmo. Espírito Santo de Deus, nós rendemos ao Senhor a nossa vida. E agora entregamos ao Senhor a nossa mente. Aquilo, Deus, que essa vai receber agora é algo tão fundamental que é a Tua palavra. Não nos permita, Senhor, os pensamentos fugirem, a distração vir. Não nos permita, Senhor, que as preocupações, as coisas desse mundo possam ocupar um lugar que não deve no nosso coração nesse momento. E agora, Deus, nós pedimos ao Senhor, leva a nossa mente cativa agora ao Senhor, e que o Senhor possa agora conduzir-nos segundo a Tua vontade. Essa é a Tua palavra e ela é viva e verdadeira. E nós te pedimos, transforma-nos em pessoas vivas e verdadeiras também. Que em nome de Jesus nós possamos receber a Tua palavra, ó Deus, e que ela possa transformar a gente para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Aleluia, aleluia. Bom, gente, quantos estão animados para 2026? Se você não está animado, eu quero orar para que você receba ânimo hoje, em nome de Jesus. Gente, um ano novo, né? Estamos agora apenas no dia 4, e eu creio que Deus vai fazer tantas coisas esse ano em nosso favor, e eu quero te convidar para entrar nesse processo, né? Os grupos de discipulado já estão separados. Amanhã temos uma reunião só com os discipuladores, e você logo logo vai ser contactado por algum deles para dizer: bora caminhar, né? E que em nome de Jesus todos nós possamos ouvir essa chamada do Senhor, essa direção de Deus para a nossa vida, para caminharmos em comunhão, porque discipulado, gente, é relacionamento. E hoje eu quero tratar sobre esse assunto, discipulado, como nós vamos ver de uma forma muito simples, mas de uma forma muito poderosa. E se você abrir o seu coração, você vai sair daqui muito alimentado e com informações suficientes para transformar algumas coisas na sua vida. Quantos querem? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, verso a verso. Versículo 35 de João 1 diz assim: no dia seguinte, gente, eu amo isso aqui. Gente, no dia seguinte é o quê? Hã? Vocês estão aqui? Gente, no dia seguinte, a pergunta que fica é: no dia seguinte de quê, Jesus Cristo? Porque o texto
ele está dentro de um contexto, amém? E há um perigo muito grande quando a gente tira os textos do contexto. Mas, graças a Deus, nós estamos numa igreja que a gente lê a palavra, amém? Então, para você entender o que ele está dizendo aqui, você tem que obrigatoriamente ler os versículos anteriores. E o que você vai encontrar no verso 29? É o primeiro momento em que Jesus está chegando aonde João Batista está batizando. E um detalhe interessante, João Batista, Batista não é o sobrenome dele. Batista é porque ele... E olha que interessante, nós estamos numa igreja batista. Aí você fala, e daí? Quer dizer que nós cremos que o batismo é um símbolo de arrependimento e que o batismo é uma forma de Deus transformar a nossa vida, porque batismo significa imersão, ou seja, estamos plenamente mergulhados em Deus a partir disso. E olha só que incrível, Jesus, verso 29, corta aqui para mim, por favor. No dia seguinte, para você entender esse dia seguinte, você tem que voltar mais, né? Mas eu vou focar no lugar onde a gente está, porque aqui está assim. Você está contando como se fosse... Você entendeu? No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ver Jesus, o que João Batista faz é literalmente apontar para ele e reconhecer quem ele é. E aí, no dia seguinte em que Jesus passa por essa situação, e ele fala sobre o Espírito Santo, ele vê o Espírito de Deus repousar, né? Olha, esse aí é aquele que eu falei, porque eu batizo com água, mas Jesus é aquele que vai batizar no Espírito Santo. E querido, o Espírito Santo está disponível para nós, aleluia. Dá um glória a Deus aí, isso aí que é pentecostal. Glória a Deus. E nós estamos nesse ambiente onde Jesus chega novamente no dia seguinte, a esse momento do reconhecimento de João com Jesus. E aí o que acontece no verso 35? João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quantos discípulos? 2. Quando a gente lê essa repetição, gente, antes disso, né? Versículo 36. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. O que João faz então é repetir. Fala comigo, repetir. Repete. Repete. Repetir. O que João faz com Jesus não é declarar apenas uma vez: olha, esse aqui é o cara que vai resolver o problema, tchau. Não, o que ele faz é o que a gente faz muito aqui com pregação. Quem aqui acerta e afunda o prego de uma vez só? Hã? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pregar de novo. E é por isso que parece às vezes que está batendo na nossa cabeça. Porque depois você percebe que você quer o prego. A palavra de Deus, quando ela vem às vezes de primeira, a gente não consegue absorver. O que João está dizendo? Olha, ontem eu avisei para vocês que ele é o Cordeiro de Deus. Hoje eu não vou mudar a mensagem. Ele é o Cordeiro de Deus. O que João Batista faz aqui é repetir. E isso, gente, é necessário. Às vezes a gente fala assim: Deus, por que o Senhor está falando isso comigo de novo? Cadê os pais? Pegar o Sandro mais a Vanessa aqui. Quando você fala uma vez com a Kemily, ela responde de primeira, não é? Aí, quando raramente ela não faz, o que você faz? Repete. E se ela não atender? Repete. Cadê os pais? É ou não é? Com o Samuel não é assim? Ele não costuma atender da segunda, não. Normalmente atende de primeira. Vai lá, resolve o trem. Tem coisa que não precisa nem pedir, é ou não é? Claro. Claro.
A cara da namorada. Nó. Onde que eu estou entrando? Mas é isso mesmo. Quando o filho não ouve, o que o pai tem que fazer é... Chega uma hora que a repetição não funciona. Então o que acontece? Estou falando mentira aqui, gente? Eu fui criado errado, não estou sabendo? Porque era assim comigo? Repete, se não resolveu repetindo, resolve com o quê? Com correção. Vai lá e faz. Querido, sabe que uma coisa que é interessante? Nenhum pai tem prazer de corrigir seus filhos, mas vê que chega uma hora que é necessário. João está dizendo para os seus discípulos, olham, vejam, ele é o Cristo. Aí na segunda vez que ele faz, vejam, ele é o Cordeiro. Ele está repetindo. E eu quero que você guarde isso, por quê? Porque quando você repete, você demonstra insistência e tem uma ação de decorar. Decorar precisa ser de coração. Se eu der qualquer número para você memorizar, sabe o que você vai usar como técnica de memorização? Repetir. Você vai repetindo, repetindo, repetindo até você guardar. Querido, eu quero dizer para você que quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você deve começar a repetir o que você ouviu. A primeira coisa que João está dizendo aqui, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, diga comigo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Querido, o que isso significa? Ele é o sacrifício perfeito para perdoar o meu e o seu pecado e devolver a comunhão que foi quebrada com Deus. E às vezes informações que são revelação como essa se tornam normais para nós. Mas de verdade isso não pode se tornar normal, porque de verdade é isso que resgatou a nossa vida do inferno. Coloca no seu coração, e se você tem dificuldade com alguma coisa, repita. Verso 37. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de Jesus, de João, seguiram Jesus. Quantos discípulos que João estavam com eles? Quantos seguiram a Jesus? Gente, isso aqui é a marca do discipulado de Jesus na vida de um monte de gente. Porque muita gente segue Jesus para poder ganhar. Mas a primeira coisa que acontece com João, quando Jesus aparece, é perder. Vou repetir. Quando João estava com seus discípulos batizando com água. Ele é o João Batista. Na hora que Jesus chega, o que acontece é que João perde os discípulos que estavam com ele. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero me tornar um discípulo de Jesus para quê? Para eu ganhar, mas a verdade é que muitas vezes, quando nós começamos a seguir Jesus, o que acontece é que a gente perde algumas coisas. Só que João está triste porque perdeu. Ele está dizendo, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sigam, não sou eu. É inclusive João que vai dizer, que Ele cresça, que eu diminua. Vai. Infinita humildade. Quem está falando isso? O João. O João está dizendo, vai meu filho. A verdade é que muitas vezes, é que quando nós precisamos caminhar com Cristo e nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus, algumas coisas que a gente achou que ia entrar, na verdade algumas coisas acabam saindo. E de verdade, isso gera uma alegria gigantesca no nosso coração. A pergunta que eu tenho para te fazer é, para viver o ano do discipulado, para ser um discípulo de Jesus e para caminhar como um discipulador para Cristo, o que você vai ter que abrir mão? E com certeza vão ter coisas que você vai ter que abrir mão. Vão ter coisas que eu vou ter que abrir mão também.
Sabe o que eu tive que abrir mão? Do culto de quarta-feira. Algumas pessoas entenderam que eu estava diminuindo o serviço, porque isso ia tornar as coisas mais confortáveis. Não vão tornar as coisas mais confortáveis. Discipular dá mais trabalho do que fazer culto. E a realidade é que toda vez que a gente pensar no culto de quarta-feira, a gente vai pensar em abrir mão de uma atividade para poder cuidar de gente. Olha para a pessoa que está do seu lado. O Paulo Borges Júnior falou uma coisa muito interessante. Os cultos e a igreja, em sua maior parte de eventos, nos dá uma comunhão com os irmãos. Pergunta para mim, qual? A nuca. A nuca. É o máximo do irmão que você vê. E ele tem razão. Olha para mim. O que você vê do irmão? Aí pergunta assim, você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? A pessoa não sabe. Tem um ano que está na igreja. 2, 3. Mas é porque no culto e nos eventos, qual que é o nível de comunhão que a gente tem? A nuca. O que você está vendo disso aí? Aí quando você para pensar, você fala, e pior que é verdade. Porque a gente não para poder confraternizar o tempo inteiro. A gente não tem comunhão o tempo inteiro. O que a igreja está fazendo há anos e anos e anos e anos? Ela está se reunindo. Sim ou não, Marcão? Uai. Deixa ele prestar atenção. Vamos fazer de tudo para quê? Para que a gente possa ouvir a mesma voz, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos e a comunhão com o perdido. Não tem como. À medida com que a gente faz isso, a gente vai fazendo o quê? Vai olhando e percebendo que existem coisas que a gente vai precisar, muito objetivamente, mas muito objetivamente abrir mão. O que João Batista pede? Seguidores. E está tudo bem. Eu não sei o que você vai ter que abrir mão para ser um discípulo de Jesus, mas a verdade é que algumas coisas vão precisar sair. E que a gente possa entender que aquilo que nós entregamos ao Senhor nunca será demais, porque aquilo que Ele entregou a nós foi a própria vida. Pode dizer um amém forte para isso? Os discípulos não queriam apenas um tempinho. Nós temos que abrir mão para caminhar de verdade com Jesus. Versículo 38. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. Ou seja, Jesus estava caminhando e os discípulos assim, ó. Gente, quem que já foi seguido? Não estou falando na rede social, não. Seguido mesmo. Parece que alguém está me seguindo. Deve ser uma sensação ruim. Jesus olha para trás, o discípulo está lá. Jesus está lá. De repente, o que acontece? O que vocês querem? Gente, Jesus é mestre em fazer essa pergunta. Ele faz essa pergunta para o cego. O que você quer? Qual que é de fato a sua vontade? O que você está querendo? Aí perguntou, eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Sabe o que me chama a atenção? Porque aqui eles poderiam dizer e perguntar várias coisas, olha, eu quero saber se o Senhor é mesmo o Messias. Eu quero trocar de moto, minha casa está meio assim. Como o João falou, você podia me dar uma força? Eu estou com a cabeça meio doendo, você tem uma dipirona aí? Gente, esses homens poderiam ter questionado e falado sobre qualquer coisa. Sabe o que eles estão procurando? Aonde a presença de Jesus poderia ser encontrada em qualquer momento.
Deixa eu explicar de novo. Na hora que Jesus pergunta, o que vocês querem? Ele falou assim, olha, aonde que eu posso te encontrar toda hora? Aonde que a tua presença, eu posso encontrar a sua presença? Na hora que eu precisar e na hora que eu quiser. Aonde você está morando? Onde você está hospedado? Mostra para mim aonde eu posso te encontrar. Gente, o anseio desses discípulos agora não era só a respeito de algum bem que eles precisavam conquistar. Eles estão dizendo, eu quero acessar você. Eu quero a sua presença. Parece ser uma pergunta meio, mais ou menos, mas ela é profunda. Isso fala da presença constante. Querido, se você tivesse a oportunidade de pedir a Deus uma coisa só, o que seria? Talvez nesse ambiente, depois da ministração do louvor, no meio desse contexto da palavra, você fala, eu pediria a presença de Deus, mas às vezes o que a gente está mais focado em pedir, não é sobre isso. Versículo 39, venham e vejam. Ô gente, Jesus poderia achar aquilo muito estranho, você fala, vocês estão me seguindo, sem minha autorização. Quando chega nesse momento e eles dizem, olha, eu quero saber onde você mora, quero saber onde você está hospedado. Esses homens agora recebem de Jesus um dos os trechos mais lindos de toda a história. Porque basicamente ele vai dizer duas questões. Primeiro, venham. Essa é uma chamada, gente. Essa aqui é a primeira metodologia. E uma metodologia mais incrível de discipulado que existe. Porque ele falou, eu não vou carregar vocês. O que vocês vão ter que fazer? Venham. Discipulado não se dá de forma forçada. Por isso que eu falei aqui que todo mundo que quiser ser discipulado, será discipulado. Mas não tem como a gente fazer discipulado goela abaixo. Não tem como. O que Jesus faz com eles é, vocês querem saber onde eu moro? Vocês querem saber onde a minha presença é manifestada o tempo inteiro? Duas coisas. Primeiro, venham. E querido, ir a Jesus exige. É um esforço. Segundo, vejam, se torne testemunho do que eu estou fazendo. Isso não é teórico. É um convite para um convívio mesmo. Esse é o discípulo para todo mundo aqui. Ouça o próprio Senhor dizer para você, venha e veja. Quantos querem? Gente, pode ter certeza que isso vai exigir, mas vai ser a caminhada mais incrível de toda a sua história. Quem via se tornava testemunha. E a verdade, gente, é que quando a gente vê o que acontece em Atos, e esses mesmos discípulos que começaram a caminhar com Jesus, eles vão para a morte para não negar o Senhor. Eles viram do começo ao fim do ministério de Jesus, eles poderiam ter aberto mão de um monte de coisa, mas o que eles fazem é, eu sou uma plena testemunha do que Jesus é poderoso para fazer, Ele é o Messias, e eu não vou abrir mão dele, eu abro mão da própria vida, mas não abro mão dessa verdade. Querido, esse é o nível de relacionamento, o nível de revelação, quando nós vamos e vemos. Eu oro ao Senhor para que Ele possa agora descortinar os seus olhos espirituais, para você conseguir contemplar quem Deus é. Mas é necessário vir. Ele falou, vem ver, que privilégio. O que acontece depois é que eles chegam lá em torno de 4 horas da tarde, quando acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. Sabe o que Jesus faz com quem vem e vê? Gente, quem vem e vê apaixona. Sabe qual que é o desafio da igreja? É revelar Jesus como Ele é. É parar de inventar coisa e revelar Jesus exatamente como Ele é. Se a gente conseguir fazer isso, você pode ter certeza, porque Jesus é muito apaixonante. E a verdade é que todos nós, gente, como que eu também preciso disso?
reconhecer quem Deus é, aprender quem Ele é, amá-lo de verdade, aprofundar na caminhada com Ele. Eles agora não querem ir embora. Eles entram para a casa onde Jesus está. E eles vão passar o resto do dia. Gente, que privilégio. E a verdade, querido, é que o Espírito Santo está disponível para poder fazer essa mesma companhia conosco. Se a gente quiser, nós vamos começar a buscar mais ao Senhor, abrir o nosso coração, e você às vezes vai começar a orar, achando que vai orar 10 minutos, e de repente tem horas ali na presença, você está recebendo o impacto da presença, você agora já sabe como encontrar ao Senhor. Então agora Deus está nos chamando para esse lugar de uma revelação, de relacionamento, aonde a gente vai aprofundar na caminhada com Ele, vai aprender quem Ele é, para depois revelar isso ao mundo. Verso 40 ao 42. Gente, eu queria passar o dia inteiro com Jesus assim também. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, isso é, Pedro. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeira coisa, característica de todo discípulo: ele não vai ficar com a revelação para ele mesmo, ele sempre vai compartilhar essa visão com seus irmãos. Vê se tem um irmão do seu lado aí. Aí tem, né? Cada igreja da carta do Apocalipse revela uma revelação diferente de Jesus. Eu gosto de falar sobre isso porque é verdade. Uma das igrejas, Jesus aparece tirando uma espada da boca. Gente, quantos imaginam isso bem circense assim? Aí Jesus tirando a espada assim da boca. Para outra igreja ele aparece com um castiçal, que é aquele negócio de pôr vela. Aí, imagina os membros das duas igrejas conversando. Você viu Jesus com a espada na boca? Aí a outra falou assim: que espada na boca, velho? Ele estava com o castiçal. Não, ele estava com a espada doida demais, samurai ninja nível 10. Aí o outro falou: não, ele estava com o castiçal. Não, você deve ter visto Jesus errado. Gente, qual das duas igrejas receberam a revelação verdadeira de Jesus? Para ser mais exato, há 7. Só que cada uma recebeu uma revelação diferente. Quando que Jesus é formado de uma maneira mais profunda? Quando a revelação que eu recebi encontra a revelação que o Sandro recebeu. Ele compartilha comigo, eu compartilho com ele. Os dois estão agora com uma revelação mais profunda e verdadeira de quem é Jesus. Agora, se a gente faz isso com 100 pessoas que estão aqui dentro, gente, o que acontece é que Jesus vai ficar mais claro para todos nós. Deus está dizendo para nós que agora é necessário que a gente compartilhe a revelação do Cristo que nós recebemos. E o que é muito interessante é porque André, ele não brinca, ele pega o irmão dele e leva até Jesus. Essa é a nossa missão, querido. A nossa missão é pegar todos os filhos de Deus, todo mundo que a gente está dizendo que é irmão, pessoas que talvez não conhecem a Cristo hoje, e nós vamos fazer o quê? Pegá-los e levá-los até Jesus. Essa é a nossa missão. A missão das células, a missão da igreja, é pegar todo mundo e falar: Jesus, revela para ele também. Obviamente que o tempo em que o Senhor vai se revelar, a forma que Ele vai fazer, não depende de nós, mas a nossa missão é a missão que aqui André fez: pegar os irmãos e levá-los até o Salvador do mundo. Quantos vão fazer isso? Gente, nós precisamos sair daqui com pelo menos a meta de orar por 5 conversões esse ano, cada um. Se cada um aqui ganhar uma pessoa para Jesus, a igreja dobra de tamanho em um ano.
E eu não estou falando só por causa do tamanho da igreja, não. É reino esvaziando, saqueando o inferno e povoando o céu. É o que André está fazendo aqui. Agora tinham só 2, agora André leva mais um. Bom, agora temos 3. Daqui a pouco a gente está dobrando o número de discípulos. Vamos levar mais gente para Jesus. Essa é a nossa missão. E o que acontece é que quando Pedro chega diante, que agora é Simão, né? Ainda é Simão, chega diante de Jesus, Jesus muda o nome dele. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que eu vou praticar isso também. A partir de agora, o seu nome não é mais Sandro, que na verdade é Alessandro. Vou te chamar de outra coisa. Você imagina? Você fala, passei a vida inteira sendo chamado de um jeito. E quando você analisa o que significa Simão, Simão é aquele que ouve. Existe aqui uma marca de alguém super instável. Aquilo que, de forma que o vento vem e balança. Jesus agora está dizendo, ao invés de você ser essa pessoa instável, eu vou te chamar de Pedro, que significa pedra pequena, ou fragmento de pedra. E é algo que é muito mais estável. E o que me chama a atenção também é porque no decorrer da caminhada com Jesus e do discipulado, alguns momentos Pedro vacila. E aí o que Jesus faz? Simão, ele chama Simão com o nome antigo. Ele está dizendo, você está voltando para a velha natureza, você está fazendo coisas que fazia antes de me conhecer. Entenda a sua nova realidade. Eu tenho transformação de vida para você. Vão corrigir. E querido, é a mesma coisa que Deus está falando com a igreja dele hoje. Nós não podemos caminhar debaixo de uma visão e com comportamentos de antes de conhecer Jesus. Agora temos uma vida nova, colocada pelo próprio Cristo para a gente viver. Eu falo porque esses dias, conversando com a minha esposa, a gente conversou muito dia 1º, foi um dia muito diferente assim para a gente. E depois de conversar bastante, a gente chegou na conclusão que a gente precisava tomar algumas atitudes para principalmente tirar algumas distrações. Embora a gente trabalhe muito, a gente tem muito... tem tudo, você sabe que a gente faz aí. Gente, a gente ainda tirava muito tempo para distrair. E é necessário ter um tempo de descanso. Mas precisa ser uma coisa equilibrada, amém? E de verdade, o que Jesus chamou a nossa atenção? No nível em que nós precisamos chegar, para o nível que a gente precisa chegar, é necessário uma entrega maior agora. É necessário uma entrega maior agora. Sabe o que eu creio? Deus não mudou somente o nome de Pedro, Ele está nos chamando para uma vida mais estável a partir de agora. Dizendo, ouça a palavra, pratique a palavra e colhe o resultado disso. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Se a gente trouxer os nossos irmãos e eles forem transformados, gente, esse é o maior galardão que existe na face da terra. A gente precisa chamar os irmãos e a gente precisa entender que Deus não está dizendo para a gente se transformar sozinho. Você pode repetir isso comigo? Deus não quer que eu me transforme sozinho. Ele deixou o Espírito Santo exatamente para isso. Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Versículos 45 e 46. Não, 43. 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Ô, gente, olha que palavra tão pequena, mas tão transformadora. Eu vejo como se estivesse assim, Jesus olhou para Filipe e falou, siga-me. Fica muito claro que de verdade a decisão de seguir ou não é de Filipe.
Mas Filipe toma a decisão mais importante da vida dele, de seguir o mestre, de ir mesmo em direção ao mesmo caminho que Jesus estava indo. Se nós nos atentarmos para isso, gente, o quanto que a nossa vida vai ser mudada. Às vezes estamos seguindo um coaching, aí você fala, não, fulano resolve tudo, e é financeiro, e é não sei o quê, e a gente começa a criar como se fosse atalhos, e de verdade Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós queremos caminhar com Deus, não existe outro caminho, o caminho é Cristo. E Ele está dizendo, siga-me. Para todos os discípulos, Ele está dizendo a mesma coisa. Vem me seguir. Eu já fiz isso aqui, eu vou fazer de novo. Vem cá, Wesley, por favor. O Wesley vai fazer o papel de Jesus. A cara dele de Jesus. O Adilson, vem cá, por favor, para você me ajudar. O Adilson vai fazer o papel das distrações nessa vida. Ainda mais com essa camisa horrorosa. Pode caminhar. Se eu sou um bom seguidor de Jesus, o que eu vou fazer? Mas de vez em quando você fala assim, eu estou meio desanimado. É domingo. Aí o que as distrações fazem? Inventa um caminho diferente. Aí você começa. Aí você fala, eu estou tão frio. Estou meio desanimado. Qual que é o grande objetivo? Gente, quem aqui já caminhou seguindo alguém? Gente, é ruim demais. A verdade é essa. Agora, eu avistei Jesus ali. Se eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus, o que eu vou fazer? Nossa, essa distração está me dando um trabalho. Se eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus, eu vou precisar tirar os espaços. Não dá para seguir Jesus de longe. Obrigado. Você fez um excelente trabalho de distração, viu? Isso é importante, porque quando Jesus parar, você tem que parar também. Aí você fala, vamos acelerar, e Jesus está dizendo, calma. E tem gente que era para estar correndo, e a pessoa está assim, peraí. Jesus está lá. É lá da terra do Extra. Todo mundo acha que ele é africano. Mas não é não. Gente, o que esse homem faz agora é receber um belo convite. E eu quero dizer para você, esse convite está disponível para você essa noite. Tira as distâncias de Cristo hoje. Você fala, Deus, o que está segurando o meu coração para deixar de receber e seguir ao Senhor de verdade? Fala, parece que Jesus está tão longe, que está impossível de acompanhá-lo novamente. Mas a palavra do Senhor diz, achegue-se a mim e eu me achegarei a você. Sabe o que acontece? Quando você começa a caminhar em direção a Jesus, Ele começa a encurtar a distância. Querido, é por isso que o caminho da volta é sempre mais curto. Ele não está se afastando de você. Ele te ama. E Ele te ama de verdade. E Ele está dizendo, vem me seguir. Porém, quando a gente vê o caminho que Jesus está trilhando, não é o caminho mais fácil do mundo. Mas se Ele pisou, pode pisar. É seguro. O que Filipe agora está passando, é o que na realidade todos os outros discípulos também vão passar. Existe uma chamada dizendo, siga-me. Jesus não quer que você ande sozinho, Ele quer ser a sua plena companhia. Diz amém para isso, por favor. O que acontece logo depois, 45 e 46?
Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Uma das coisas que eu queria destacar aqui com você, por quê? Jesus pode ser uma frustração para quem tem expectativas erradas. E Filipe fala com Natanael igual Jesus falou com ele. Nazaré? O que Natanael fala com ele? Aliás, o que Filipe fala com ele? Vem e vê. Sabe o que eu acho incrível? É porque no discipulado a gente começa a pegar as mesmas manias, cacuetes do discipulador. E se Jesus é o discipulador, a gente vai começar a pegar as manias de Jesus, se é que a gente pode chamar de mania. Quando Filipe ouve isso, vem ver, agora o vem ver se torna a resposta. Existe aqui um preconceito do lugar de onde Jesus está vindo. Jesus está vindo de Nazaré. E olha, eu achei isso interessante porque isso acontece conosco também. Você fala: onde você mora? Não vai falar que mora em Belo Horizonte, não. Vocês tudo é vez que eu sei. Não, eu moro em Vespasiano. Eu moro do lado de Venda Nova. Olha onde que está no Venda Nova. E fala assim: pode vir alguma coisa boa de Ribeirão das Neves? Querida, eu tenho essa clareza em te dizer: sim, Deus vai transformar essa nação através dessa região, porque o Senhor nos plantou e nos deu uma missão extraordinária. Creia que Deus vai transformar esse lugar, e através desse lugar pode transformar as nações. Natanael chega cheio de preconceito. Pode vir alguma coisa boa? Verso 47 e 48, quase terminando. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Jesus nem tinha conhecido o cara ainda. Vamos lá. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Bom, aqui está um texto que a maior parte de nós acaba não entendendo muito bem. E depois da minha pesquisa, eu achei algumas explicações, algumas fizeram mais sentido, outras não, mas essa é que eu entendi mais correta de todas, até o momento. O que acontecia? Na época, as casas eram muito pequenas, né? Então, ir para debaixo das figueiras era uma forma de encontrar um lugar com sombra boa para conseguir estudar, inclusive, a lei, a palavra, orar. E alguns teólogos, né, e a maior parte deles estão alegando a mesma coisa, é que no momento em que Natanael está debaixo da figueira, ele está meditando no que a gente recebeu como Gênesis 28. É o momento em que Jacó, ele tem o nome transformado e ele está vendo os céus abertos e a escada subindo e descendo, né, com os anjos subindo e descendo. E nesse momento, quando Jesus fala com ele: olha, você é um israelita e em você não há, como ele coloca aqui? Falsidade. Ele coloca outro termo aqui: totalmente íntegro, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, lembra do que aconteceu com Jacó? Você não é como Jacó antes, você é como Jacó depois da transformação. Eu vi em você algo plenamente verdadeiro e íntegro. E aí, obviamente, que essa afirmativa meio que não fez sentido para Natanael. Você fala: você nem me conhece? Como é que você afirma algo assim? E aí, a gente vai ver exatamente esse texto. Como o Senhor sabe a esse respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Ô, gente, Jesus está dizendo para ele que
naquele momento em que ele estava ali, estudando, orando, assim como o próprio Deus viu Jacó, o próprio Jesus, através do Espírito, viu Natanael, naquele momento de dedicação. E encontrou nele um coração íntegro e reto diante do Senhor. Esse momento, o que acontece é que a resposta que Natanael dá é algo que confirma essa realidade. Porque, de fato, ninguém deve ter visto, ou Natanael não deve ter visto ninguém reparando nele debaixo da figueira. Mas, e essa é a mensagem, mesmo que pareça que ninguém está te vendo, o próprio Deus está de olho em você. Isso é maravilhoso. Quantos momentos da vida a gente achou que estava sozinho? Aí Jesus está dizendo aqui, olha, eu te vejo. Não existe uma hora que eu não te vejo. Na verdade, Deus tem um prazer em nos enxergar. E no meio dessa turbulência, dessa confusão inteira, a gente pode confiar num Deus que nos vê, mesmo quando ninguém mais vê. Versículo 49, 51. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que vi sobre a figueira? O vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Gente, Natanael de fato viu Jesus curando, viu Jesus transformando, viu Jesus fazendo coisas extraordinárias. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido, nós estamos dizendo aqui que o discipulado é o lugar onde Jesus se revela. E esse discipulado vai fazer com que a gente possa levar a Cristo para cada vez mais pessoas receberem essa mesma revelação. Quem sabe até mais profunda, cada vez mais complementar aquilo que Ele já tem se revelado a nós. O que acontece depois, para terminar? Acabou? Acabou. Que loucura. O que acontece é que Jesus, é porque é o verso 49. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Você pode ficar de pé, por favor? A verdade é que todo mundo que recebe a revelação de Jesus, o que acontece com ele? É que ele faz essa mesma oração, dizendo, Senhor, Jesus, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Tu és a pessoa mais importante de todo mundo. Tu és a pessoa mais relevante da terra, Tu és aquele que morreu em meu lugar. Tu és Deus. E eu quero reconhecer que, acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu quero Te honrar, eu quero Te adorar. Querido, esse é o nosso lugar. Não é somente de humilhação, mas é de reconhecimento. João Batista não tem dificuldades em apontar para o Senhor, dizendo, não sou eu, é Ele. E hoje o Senhor nos chama para o mesmo lugar, para que dentro desse processo de discipulado, a gente possa conhecer ao Senhor, e fazê-lo conhecido também, em nome de Jesus. Eu quero orar com você hoje. Porque a verdade é que, às vezes, não caiu a ficha do quanto Deus deseja esse relacionamento conosco. As 3 bases do ano é exatamente essa. Primeiro, relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos e relacionamento com o perdido. E quem é o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E eu quero orar ao Senhor para que você possa receber essa revelação de quem Jesus é. Eu estou aqui no papel de João Batista dizendo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a pessoa que morreu, o santo verdadeiro, o próprio Deus, que morreu e pagou o preço no meu e no seu lugar. E nós podemos hoje
assumir esse lugar de reconhecer quem Ele é e entregarmos uma oferta agradável ao Senhor, que é o nosso coração, a nossa própria vida. Quero te convidar a fechar os seus olhos e pedir a Ele. É pedir mesmo, dizendo: Deus, se revela para mim, me mostra quem Tu és. E eu quero aprender com o Senhor para saber quem é o Senhor, como o Senhor deseja que eu aja. Faça comigo como o Senhor fez com Natanael, faça comigo como o Senhor fez com Filipe, faça comigo como o Senhor fez com Pedro. Faz algo em mim, pode mudar o meu nome, me chama diferente. Fica à vontade na minha vida. Amém? Enquanto nós vamos ministrar essa canção, você vai ter essa liberdade de orar ao Senhor e ficar à vontade nessa presença maravilhosa de Jesus. Amém? Vamos juntos.